A pedra viva e o povo escolhido. Essa leitura que se encontra no livro de 1 de Pedro, capítulo 1. Os últimos livros, da palavra de Deus, que termina ali com Pedro, João, Judas e finalmente Apocalipse. Aqui que pareça os três últimos, que eles tinham mais proximidade com Jesus, que era Pedro, Tiago e João. Quais são os últimos livros aí da palavra de Deus, terminando com Apocalipse, livro da Revelação. O capítulo 2, versículo 4, vai falar sobre a pedra viva e o povo escolhido. E diz assim: à medida que se aproximam dele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo, pois assim é dito na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nele confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa, mas os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Eis os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Que coisa tremenda aqui em 1 de Pedro 2,4. A pedra viva e o povo escolhido. Pedro está resumindo, colocando todo o ministério de Jesus como algo que foi dado para toda a comunidade, mas que ela foi rejeitada. Ele mesmo que vai dizer que à medida que se aproximaram dele a pedra viva, foi rejeitada pelos homens. A aproximação do ministério de Jesus para com toda aquela comunidade daquela época foi à medida que ele se aproximou de toda a comunidade de Israel, judaica daquele tempo. Pedro compara como uma pedra, porque muito embora nós sabemos que a pedra era de papel muito fundamental naquele tempo, tal visto para ponto de edificação. E ele usou uma medida aqui simples de comparação. Ele coloca aqui Jesus como se fosse uma pedra. E se você ver bem a palavra, lá no finalzinho, lá quando Jesus havia ressuscitado, o próprio Jesus também comparou a Pedro como uma pedra. Simão Pedro, tu és pedra. Linguagem figurativa. Linguagem que era usada porque a pedra era de muita valia, que eles usavam muito do artifício das pedras para edificações. À medida que se aproximaram dele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhidas por Deus e preciosa para ele. Oh glória, que coisa maravilhosa, pedra viva, simbolizando Jesus, que foi escolhido, mas foi rejeitado pelos homens, mas para Deus era pedra preciosa. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo. Estou dizendo a mesma figura que usou com Pedro, nos dá a conhecer como uma pedra. Estamos sendo preparados para uma edificação, para uma construção. Vocês também estão sendo utilizados como pedra viva para uma edificação, nos dando aí a garantia de que nós também somos como uma pedra de edificação. Essa linguagem vai falar mais talvez com aquele que trabalha no orifício de construção civil, que sabe que cada utensílio usado numa construção é de fundamental importância. Nenhuma espala de uma janela é concretizada se primeiramente for colocado o tijolo certo
Nenhuma porta é assentada se o tijolo que vai na porta não estiver bem assentado. Nenhum muro é levantado. Nenhuma parede é colocada se os tijolos não estiver tudo alinhado. Nenhum alicerce ele é conseguido fazer com grande profundidade se não tiver as pedras para dar sustentação na base. Então a linguagem de Pedro daquela época era uma linguagem simples, mas que serviria de muito valor, que era a pedra, que era usado de muito artifício. Ele fala: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, vírgula. Qual pedra nós queremos ser e servir para edificação? Como uma pedra de tropeço? Como uma pedra de desonra? Como uma pedra de iniquidade? Qual é essa pedra que nós queremos ser? Ou queremos ser como essa pedra viva para uma edificação de uma casa espiritual para sermos sacerdócio santo, vírgula. Para que precisamos ser essa pedra viva? Para oferecermos sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, pois assim é dito na Escritura. Ele vai usar a frase: eis que ponho em Sião. Esse até versículo já profetizado: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Abreviação: quem confia nessa pedra Jesus jamais vai ficar confundido. Quem confia nessa pedra Jesus jamais ficará triste. Quem confia nessa pedra Jesus jamais será envergonhado. Aleluia, glória a Deus, porque aquele que nela confia jamais será envergonhado. Que certeza que Pedro deu para nós. Que certeza que Pedro deu para aqueles que confiam na pedra angular. Que garantia que ele deu, ele confirmou, ele atestou, ele deu certeza que aquele que confia na pedra angular jamais será envergonhado. Quem espera do homem é envergonhado. Quem espera das autoridades é envergonhado. Quem espera talvez de um amigo é envergonhado. Quem espera talvez de um parente é envergonhado. Mas aquele que confia naquele que é posto em Sião, uma pedra angular, escolhida, preciosa, nele jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Talvez agora o versículo 7 está dizendo que aqueles que não acreditaram no ministério de Jesus, daquela comunidade que não creu, não acreditou nas palavras de Jesus, para ele vão se tornar apenas como pedra angular, porque eles rejeitaram a pedra e ele chamou de construtores. Vocês construtores, vocês rejeitaram a pedra, vocês rejeitaram, e para vocês se tornarão apenas como uma pedra angular. Talvez porque uma pedra angular ela não daria condição de nivelamento. Talvez uma pedra angular não daria condição de erguer uma parede. Não significa que não dá para fazer nada com uma pedra angular. Se Jesus não servir, não ter conhecimento para a nossa vida, como seria necessário, ele não tornaria em nada. E os que rejeitaram para ele se tornou como uma pedra angular. Porque eles não creram. Eles não acreditaram. Aí vem dizendo ainda aqui: pedra angular e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Quem acreditou? Poucos naquela época davam pouca importância para o ministério de Jesus.
E ele se tornou para eles, para aqueles líderes, para todos aqueles, como uma pedra angular. Se tornou para eles como uma pedra de tropeço, rocha que faz cair. Nós não esperamos esse Salvador que não. O nosso outro Salvador ainda não veio. E esse fala como louco. De quem são essas palavras? Essas palavras são dele mesmo, que dissimula o povo, fazendo Jesus se tornar como pedra de tropeço. Mas para todo aquele que nele crê, ele jamais será envergonhado. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus, tudo por conta do sacerdócio de Cristo, tudo por quanto da obra de Cristo. Nós somos chamados das trevas, fomos tirados das trevas para um reino de luz, através do sacrifício do ministério de Jesus Cristo. Oh, glória! Antes nem sequer nós éramos chamados povo, mas agora somos povo de Deus. Não havia nem sequer recebido misericórdias, mas agora recebemos, aleluia, através da pedra angular que se fez Jesus, pedra de tropeço para aqueles que não acreditaram, pedra de tropeço para aqueles que não creram, mas para nós que cremos, e está escrito aqui, jamais será envergonhado, como o próprio salmista diz nas suas palavras, melhor dizendo, foi Isaías que diz que envergonhado e confundido serão todos que se evitaram, que se tornaram contra ti, tornar-se-ão em nada. Não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, não te assuste, porque eu sou o seu Deus. Eu te sustento, eu te guio, te guardo com a destra da minha justiça. Glória a Deus. O que crê no Senhor, na pedra fundamental, aleluias, muitos rejeitaram, muitos que eram para ser construtor, rejeitou, não quis a pedra, não quis a pedra, não quis a pedra. Jesus comparou com o ministério simples, com o ministério da pedra. Ele chamou nós de pedra, aqueles que querem anunciar, aleluia, o sacerdócio santo. Ele fala, vocês agora serão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa, chamando nós para como sermos uma pedra viva, uma pedra que tenha valor, seja uma pedra viva, não uma pedra angular que não tenha serventia alguma. Quem trabalha na área da construção civil sabe, tem as pedras que é talhada, que encaixa certinho onde que você quer colocar na construção. Quando você pega as pedras pontiagudas, não serve para nada, não tem como, tem que lapidar a pedra, tem que quebrar, muitas vezes até descartada, mas seja como uma pedra viva de um sacerdócio santo, para que se ofereça sacrifício espiritual aceitável a Deus. Que linguagem simples, mas é verdadeira e eficaz, é a linguagem da palavra de Deus. Aleluia, porque nós agora fomos chamados povo de Deus, mas não podia sermos chamados, mas o sacerdócio de Jesus, a obra de Jesus nos deu a garantia de nós sermos chamados agora como os filhos da luz, aleluia, sem sequer saber que nós éramos povo, mas agora somos povo de Deus, e nós recebemos as misericórdias através do sacrifício precioso de Jesus Cristo. Deus os abençoe.